Boa tarde, meus amores do terceiro ano. E aí, tudo bem? Espero que sim. Estão animados? Então, hoje a nossa primeira aula será de língua portuguesa. Então, abram suas apostilas na página 42. Então, pegaram suas apostilas de língua portuguesa? Agora abram na página 42, lá na parte de teorizando. Vamos nós. Sabemos que o nosso alfabeto ele é formado por vogais e consoantes, né? Como já vimos, as palavras são formadas por sílabas. E as sílabas se estruturam na organização entre as vogais e as consoantes. Na língua portuguesa, geralmente as sílabas se formam assim. Temos aí a palavra parede. A sílaba em destaque é pá. Ela é formada por uma consoante, que é a letrinha P, mais uma vogal, que é a letra A. Já na palavra escola, a sílaba destacada é es, formada pela vogal E mais a consoante S. Na palavrinha avião, a sílaba em destaque é a vogal A. Na palavra automóvel, a sílaba em destaque é AU, formada por uma vogal A mais uma vogal U. Já na palavrinha carta, a sílaba em destaque é CAR, formada pela consoante C mais a vogal A mais a consoante R. Na palavrinha maiúsculo, a sílaba em destaque é MAI, formado pela consoante M mais a vogal A mais a vogal I. Já na palavrinha prato, a sílaba em destaque é PRA, formada pela consoante P mais a consoante R mais a vogal A. Então, vamos para a página 43 em exercícios resolvidos. Na questão 10 diz assim: separe as sílabas das palavras a seguir. Destaque de azul uma sílaba com consoante mais vogal. Outra de verde com uma consoante mais vogal mais consoante. De amarelo, uma com vogal mais vogal. E de vermelho, uma com consoante mais vogal mais vogal. Na palavra comprimido, foi separada assim: com, pri, mi, do. Destacou de azul a sílaba do, porque ela é formada por uma consoante mais uma vogal. Em tartaruga, foi separada assim: tar, ta, ru, ga. Destacou de verde a sílaba tar, pois é formada de uma consoante mais uma vogal mais uma consoante. Na palavra ouriço, foi separada assim: ou, ri, sou. Destacou de amarelo a sílaba ou, pois é formada de uma vogal mais uma vogal. Na palavra derramei, foi separada assim: der, ra, mei. Destacou de vermelho a sílaba mei, pois é formada de uma consoante mais uma vogal mais uma vogal. Agora, exercícios de fixação. Questão 11. O que podemos concluir sobre a formação das sílabas? O que todas elas têm em comum?
Então, ainda na página 43, na questão 12, vamos aí. Volte ao texto e retire dele palavras que tenham sílabas formadas por essas estruturas. O texto é o texto 2 da página 41, são os contos de fadas. Então, vocês vão retirar de lá palavras que tenham sílabas com consoante e vogal, com vogal, com consoante, vogal, consoante, com consoante, consoante, vogal, com vogal, consoante, com vogal, vogal, com consoante, vogal, vogal. Vamos agora para a página 44. O texto é o 3, a cigarra e a formiga. Então, vamos começar a nossa leitura? Então, crianças, vocês gostaram do texto? Foi bem interessante, não foi? Então, agora vocês irão para a página 45, em análise e reflexão do texto. Na questão 13, fala assim: nos trechos a seguir, substitua as palavras destacadas por outras sem alterar o sentido. O que seria substituir uma palavra na frase sem alterar o sentido? Vou dar um exemplo. Falo assim: o coronavírus é bem perigoso. Eu gostaria de trocar a palavra perigoso por outra sem alterar o sentido da frase. Então, eu posso falar assim: o coronavírus é grave. Viram aí? O sentido da frase não foi alterado. Então, vamos aí para a letra A. Tem a seguinte frase: vinha cansada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. A palavra que vocês deverão substituir é penosamente. Na letra B, é a seguinte frase: preciso arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. A palavra aí que vocês deverão substituir é arrecadar. Já na letra C, é a seguinte frase: a cigarra compreendeu que tinha feito mal. A palavra aí que deverá ser substituída é compreender. Continuando aí, agora na questão 14. De acordo com o texto, quais são as características da cigarra e da formiga que as diferem? Vimos lá que as duas são bem diferentes, não foi? Então, vocês vão pegar todas as características da formiga e todas as características da cigarra. Na questão 15, por que devo me preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando em redor. A formiga não respondeu, continuou seu trabalho e foi embora. Na sua opinião, por que a formiga, depois de escutar a cigarra, não lhe disse nada? Agora vamos para a página 46, questão 16, que diz assim: note que, ao final do texto, se apresenta a moral da história. Então, vocês terão que voltar lá no texto, observar no final da história a cigarra e a formiga, que existe uma moral da história, tá bom? Na letra A fala assim: procure no dicionário o significado da palavra moral nesse contexto. Ou seja, o significado da palavra moral quando está inserido no final de uma história, tá bom? Na letra B, diz assim:
Explique o ensinamento que a moral de A Cigarra e a Formiga quer nos transmitir. O que essa moral quer nos ensinar? Então, ainda na página 46, na letra C, diz assim: pesquise. Que gênero textual traz a moral da história? Abaixo vem dizendo assim: a fábula é uma narrativa curta em que geralmente os personagens são animais que agem como seres humanos. No final do texto é apresentado um ensinamento, a moral da história. Na questão 17, diz assim: você conhece outras fábulas? Abaixo, cite 3 fábulas conhecidas. Em diversas fontes, procure-as, leia-as e anote a moral de cada uma. Então, crianças, aqui encerramos nossa primeira aula de língua portuguesa. Qualquer dúvida é só me conectar, tá bom? Tchau!